Quando o cabo que prende um astronauta se rompe, ele não cai de volta para a Terra. Ele continua em silêncio, girando no vazio, cada vez mais longe de qualquer mão humana capaz de alcançá-lo. Esse vídeo é sobre isso, o momento em que o espaço sideral deixa de ser cenário de filme e vira um lugar onde, em muitos casos, simplesmente não existe resgate. Talvez você já tenha visto cenas parecidas em ficção científica, com naves surgindo na última hora para salvar o herói. Hoje você vai descobrir que a realidade é muito mais sombria e muito menos gentil. Vamos entrar na Estação Espacial Internacional quando faltam assentos para todo mundo e revisitar Apollo 13 como o maior resgate à distância da história. Abrir planos insanos como o MUS, o saco de espuma que prometia uma reentrada solitária, e encarar um fato desconfortável. A humanidade ainda não tem um bombeiro do espaço. Por trás de cada missão, existe uma contagem regressiva invisível, feita de oxigênio, acabando combustível no limite, janelas orbitais que se fecham e decisões políticas tomadas longe de quem realmente está em risco. E no meio disso, existem pessoas com medos muito parecidos com os seus. Medo de ficar para trás, de não ter lugar no bote, de depender de máquinas para decidir quem merece ser salvo. A resposta curta é simples. Hoje, se algo dar muito errado, longe demais, não há garantia de resgate. A resposta longa, cheia de histórias reais, é o que você vai acompanhar agora, até o último segundo. No espaço, a Estação Espacial Internacional parece gigante, mas do lado de fora, preso apenas por um cabo de segurança, o astronauta é menor do que um grão de poeira diante do vácuo. Se esse cabo se rompe, ele não despenca de volta. Não existe botão de voltar. Não há corda invisível puxando para a nave. Ele continua em órbita, sozinho a quase 28 mil quilômetros por hora. A física é implacável. É aqui que a ideia de resgate espacial deixa de ser heroísmo de cinema e vira um problema quase impossível. Existe o Safer, aquela mochila de propulsão com jatos de nitrogênio que funciona como último recurso. Mas o Safer não é uma nave de resgate. É um mini foguete nas costas, pensado para corrigir pequenos desvios, não para perseguir um ponto de luz que some no horizonte da estação. Se a distância cresce rápido demais, o combustível simplesmente acaba. É como tentar voltar nadando para a praia com um colete que só infla por alguns segundos. Depois de um certo ponto, não há plano, não há foguete, não há tecnologia pronta capaz de alcançar o astronauta a tempo. Agora, imagina a consciência disso. Você está ali, vendo a curvatura da Terra, o azul da atmosfera, as luzes da noite, e sabe que uma única falha de procedimento, um fecho mal travado, pode transformar essa vista em sua última memória. O medo não é só de morrer, é de morrer sabendo que ninguém pode fisicamente chegar até você. Palavras como órbita, inércia e vácuo deixam de ser conceitos abstratos e se tornam sentença. O espaço, que tanta gente imagina como aventura, revela seu lado mais frio e indiferente. O detalhe mais perturbador é este. Mesmo que você grite, ninguém ouve. O traje espacial mantém oxigênio, pressão e temperatura, mas não impede o tempo de acabar. O dióxido de carbono sobe, a visão começa a falhar, o cérebro entra em confusão. Não é uma morte instantânea, é uma espera silenciosa a 28 mil quilômetros por hora, com o universo inteiro olhando e não fazendo nada. Engenheiros de agências espaciais discutem esse cenário em relatórios sobre a chamada lacuna de resgate em órbita. Eles sabem que, se o astronauta se afasta rápido demais, não há ambulância espacial para persegui-lo. Cada segundo de atraso aumenta a distância a um ritmo que nenhum veículo atual consegue compensar. É um ponto sem retorno invisível, definido pela física, não pela vontade. Em algumas situações, o máximo que o controle em terra pode fazer é ouvir o sinal ficar mais fraco. Só que o cabo rompido é apenas o cenário mais simples. As coisas ficam muito piores quando é uma estação inteira que começa a entrar em risco. Quando algo dá errado no espaço, não é apenas uma correção de rota, é o início de uma contagem regressiva silenciosa, que não aparece em nenhum cronômetro, mas está em cada tanque de oxigênio, em cada bateria, em cada centímetro de órbita da estação. Do lado de fora tudo parece calmo, do lado de dentro,
Quem tá lá sabe que cada minuto sem solução é um passo a menos entre o problema e qualquer chance de voltar vivo. O espaço é um relógio impiedoso. Pensa no oxigênio, aqui embaixo você respira sem fazer conta. Em órbita, cada respiração tem dono, volume e prazo. Se há um vazamento, a matemática fica brutal. Não existe puxar ar de fora. Lá fora é vácuo. O mesmo vale para a energia e para o combustível que ajusta a órbita. É como estar em um prédio em chamas, com escadas que desaparecem andar por andar. O resgate não precisa ser apenas rápido. Ele precisa ser mais rápido do que todos esses relógios biológicos e mecânicos somados. Em casos como o da cápsula russa Soyuz-Mis 22 perfurada por um micrometeorito, essa contagem invisível deixou de ser teoria. De repente, o veículo que deveria ser o bote salva vidas da Estação Espacial Internacional passou a ser questionado. Voltar naquela nave significava, na prática, transformar o interior em um forno de metal com gente dentro. A solução foi preparar uma nova cápsula vazia. Mas isso leva semanas. Enquanto ela não chega, a estação continua funcionando, fotos bonitas são feitas, entrevistas acontecem. Só que, nas reuniões fechadas, uma pergunta ecoa. Se algo grave explodir hoje, quantos conseguem voltar para casa? É por isso que se fala tanto em janela de oportunidade. Não é frase de efeito, é o intervalo exato em que um resgate, um retorno ou uma manobra ainda é fisicamente viável. Quando essa janela fecha, ninguém discute mais como salvar. A conversa passa a ser como lidar com o que perdemos. E tudo isso acontece antes da parte realmente assustadora, quando a estação tem mais gente do que cadeiras para fugir. Skylab foi a primeira estação espacial dos Estados Unidos e já nasceu à beira do colapso. Logo depois do lançamento, o escudo térmico se desprendeu, um painel solar foi arrancado e a estação começou a cozinhar sob o sol. Era como um carro fechado no meio do deserto, sem teto, recebendo calor direto. Lá dentro, a temperatura subiu a ponto de deformar equipamentos. Aquilo que deveria ser um laboratório orbital estava a poucos passos de virar um forno metálico girando em volta da Terra. Não existia um manual chamado Como Salvar uma Estação Espacial Quebrada. A solução que surgiu parece coisa de improviso de obra, não de agência espacial. A NASA enviou astronautas com um dispositivo que ficou conhecido como guarda-chuva espacial, uma lona especial, desenhada para ser esticada por uma abertura da estação e criar uma sombra artificial sobre Skylab, reduzindo o calor interno. Visto daqui, é quase uma gambiarra de luxo. Para quem estava lá, era a única barreira entre um interior habitável e uma fornalha orbital. De repente, o espaço de alta tecnologia estava sendo salvo por algo que lembrava uma barraca de camping muito cara. Nos bastidores, existia um plano ainda mais intenso. O Skylab Rescue, engenheiros prepararam uma cápsula Apollo modificada para levar 5 pessoas em vez de 3. Se a tripulação ficasse presa em Skylab sem nave confiável para voltar, outra apoio subiria para buscá-los espremendo todo mundo no pouco espaço disponível. É como ter apenas um carro capaz de salvar sua família, com 3 lugares, e precisar acomodar 5 pessoas no trajeto mais perigoso da vida. Esse plano de resgate teve astronautas treinados, hardware pronto e simulações rodadas. Não era ficção, era uma missão real, adormecida, esperando o pior sinal para ser lançada. No fim, os reparos deram certo. A tripulação voltou na nave original e o Skylab Rescue nunca precisou decolar. Mas o fato de ele ter existido já seria suficiente para mostrar até onde se vai para evitar abandonar alguém em órbita. Se salvar uma estação perto da Terra já exigiu tudo isso. O que aconteceu a caminho da Lua parece coisa que nem Hollywood teria coragem de inventar. Quando o tanque de oxigênio estourou em Apollo 13, a missão deixou de ser um passeio histórico e virou uma luta crua por sobrevivência em espaço profundo. Em segundos, uma nave que ia tranquilamente para a Lua se transformou em um abrigo danificado, a centenas de milhares de quilômetros da Terra. Não havia foguete reserva abastecido, nem nave de emergência esperando o chamado. A única opção
era pegar aquela mesma cápsula ferida e forçar uma rota de volta. Para isso, os astronautas desligaram quase tudo que podia ser desligado para economizar energia e passaram a usar o módulo lunar como bote salva-vidas. O veículo, desenhado para 2 pessoas, por alguns dias, virou casa, banheiro e UTI improvisada para 3. A temperatura caiu, o ar ficou úmido e frio, o dióxido de carbono começou a subir. Foi nessa hora que os famosos filtros, remendados com mangueiras, sacos plásticos e fita adesiva, o famoso duct tape, mostraram sua verdadeira função. Não era uma cena dramática, era uma diferença entre voltar vivo e adormecer sem ar no meio do nada. Na prática, Apollo 13 foi um resgate comandado da Terra, em vez de mandar outra nave. A NASA redesenhou a trajetória daquela cápsula, usando a gravidade da Lua como estilingue para trazê-la de volta. Qualquer queima de motor na hora errada poderia ter colocado a nave em uma órbita de cemitério, passando para sempre pela Terra, sem nunca encostar na atmosfera. É como estar em um ônibus sem freio, com uma única curva possível para não sair da estrada. Só que, aqui, o volante é matemático e a estrada é o vácuo. O filme de Apollo 13 mostra bem a tensão, mas ainda suaviza um ponto cruel. Em espaço profundo, não existe a figura do herói, que parte em uma nova nave para buscar você. O resgate é obrigar a nave original a servir de salvação. Isso quebra uma fantasia que muita gente carrega, a de que sempre haverá alguém surgindo na última hora. Longe da órbita baixa, quase sempre não existe esse alguém. E se você acha que isso já é extremo, espera até conhecer o plano que colocaria um ser humano para cair sozinho na atmosfera dentro de um escudo de espuma. Agora imagina que não há estação, não há módulo lunar, não há outra nave, só você, a Terra lá embaixo e um dispositivo que parece mais um equipamento de camping do que tecnologia espacial. O MOS, um equipamento de segurança individual para retorno do homem. A ideia era simples, brutal e real. O astronauta sairia da nave, entraria em uma espécie de saco, acionaria uma espuma que endureceria ao redor do corpo, formando um mini escudo térmico. Depois, preso a um paraquedas, reentraria sozinho na atmosfera, como um meteoro humano controlado. No papel, a matemática funciona. A espuma protegeria do calor da reentrada. O paraquedas desaceleraria a queda. Em teoria, você poderia cair em algum lugar remoto e esperar resgate, como um sobrevivente de acidente de avião. Mas entre teoria e prática, existe um abismo. Se a espuma não endurece direito, se o ângulo de entrada é um pouco errado, se a atmosfera se comporta de forma diferente do previsto, tudo desanda. O que era plano de salvação vira execução lenta. É pedir a alguém que pule de um penhasco cósmico, torcendo para a física estar de bom humor. Ver isso em perspectiva é desconfortável. Mostra o tamanho da vontade de não escrever. Em um relatório, a frase "não há o que fazer" escancara uma pergunta difícil. Em que ponto um plano de resgate deixa de ser uma tentativa honesta de salvar alguém e vira apenas uma forma mais elaborada de morrer tentando? Essa linha fica especialmente nebulosa quando o astronauta está a centenas de quilômetros de altura, sem alternativa melhor. Se você achou gravidade exagerado, o MUS mostra que algumas ideias reais foram ainda mais ousadas. E ele é só um exemplo. Existem outros conceitos, adormecidos em relatórios e apresentações, esperando o dia em que alguém, em algum lugar do espaço, se encontre oficialmente sem saída. Mas, antes de olhar para planos suicidas que ficaram no papel, vale ver um tipo de pesadelo muito mais próximo. O momento em que uma estação cheia descobre que simplesmente não tem cadeiras suficientes para uma fuga perfeita. Imagina uma espécie de navio de pesquisa em órbita, com experimentos, cabos, painéis e uma equipe internacional flutuando lá dentro. Agora imagina que, em algumas configurações, não há assento de reentrada para todo mundo ao mesmo tempo. A Estação Espacial Internacional já passou por situações em que a tripulação era maior do que o número de assentos plenamente confiáveis em cápsulas prontas para retorno. Isso não significa que alguém seria escolhido para ficar, mas escancara um fato desconfortável. O sistema não foi desenhado para garantir, o tempo todo, um bote salva, vidas para cada pessoa. Quando uma cápsula sofre dano sério,
como a Soyuz, que perdeu fluido de resfriamento após ser atingida por um micrometeorito, o número de vagas seguras diminui na prática. De repente, 7 pessoas dependem de menos cadeiras confiáveis. É possível mandar alguém embora numa nave considerada no limite ou esperar semanas por um novo veículo. Enquanto isso, a vida a bordo segue. Há transmissões, fotos, demonstrações ao vivo, mas por trás existe um documento que diz, em essência, se uma falha grave de pressão acontecer hoje, a evacuação vai precisar de decisão rápida. E nem todos terão a mesma margem de segurança. É aqui que começa a matemática do abandono. Essa situação lembra as histórias de navios com menos botes do que passageiros, com uma diferença fundamental. No mar, sempre existe a chance de outro barco se aproximar. Em órbita, nenhuma nave passa por acaso. Cada uma precisa ser planejada, construída, lançada, acoplada. A falta de assentos deixa de ser um detalhe logístico e vira um espelho da prioridade. Estações são construídas para maximizar ciência, custo e eficiência, não para viver em estado permanente de fim do mundo. É como contar colete salva vidas em um avião em chamas. Os números não se ajustam à esperança. Eles apenas dizem quantos voltam. Do ponto de vista psicológico, viver com essa informação não é trivial. Astronautas treinam para confiar nas probabilidades, nas redundâncias, nos planos. Mas a mente humana não é feita só de números. Saber que em um cenário extremo, talvez não haja cadeira segura para todos, abre um estoque de perguntas que ninguém ousa fazer em voz alta. Para quem está aqui embaixo, essa ideia conversa com um medo bem conhecido. O de descobrir, na hora crítica, que não existe lugar preparado para você. E essa sensação de estar à mercê de decisões, recursos e limitações invisíveis não está só na órbita baixa. Ela apareceu de um jeito diferente quando naves comerciais começaram a dar problema, e a expressão presos no espaço saiu da ficção e entrou no telejornal. Quando uma nave que deveria ficar poucos dias em órbita mantém sua tripulação lá em cima por muitos meses, algo saiu bem fora do previsto. Foi o caso de missões em que cápsulas como a Starliner apresentaram falhas, obrigando astronautas a estender a estadia na Estação Espacial Internacional muito além do planejado. Aqui embaixo, manchetes falaram em astronautas presos no espaço, resgate da NASA, carona da SpaceX. Lá em cima, a realidade era menos cinematográfica, mas não menos pesada. Enquanto engenheiros refaziam testes, avaliavam vazamentos e mexiam em software, 2 pessoas viviam num limbo cuidadosamente controlado. Do ponto de vista técnico, não era um cenário de filme de desastre. Havia oxigênio, água, comida e uma estação em pleno funcionamento. Mas a palavra preso cola porque traduz algo bem humano. A sensação de não controlar a própria volta para casa. A data de rever a família, de sentir gravidade de novo. Deixou de seguir o plano original e passou a depender de uma frase simples. Nós confiamos nessa nave agora. E isso aciona um medo que muita gente compartilha, sem precisar ir para o espaço. O medo de ter a vida suspensa por decisões tomadas muito longe de você. Ao mesmo tempo, esse caso mostra como a palavra resgate pode ser usada de forma diferente por quem vê de fora e por quem está dentro do sistema. Não houve uma nave saindo às pressas em missão suicida. Houve um rearranjo complicado de logística, uso de outra cápsula, outro cronograma, outras janelas de lançamento. Para o público, a narrativa é de salvamento. Para os engenheiros, é de mitigação de risco. E, para quem está flutuando lá, é de espera. Na era das parcerias comerciais, esse tipo de história tende a se repetir. Mais empresas envolvidas, mais calendários, mais interesses e mais situações em que quem está literalmente em risco é quem menos decide. Para o espectador, isso cria uma ponte imediata com a própria realidade. Quantas vezes você já teve a sensação de estar suspenso, esperando que alguém, em algum lugar, definisse o rumo da sua vida? Essas histórias seriam menos perturbadoras se existisse um serviço oficial de resgate lá em cima. Só que ele não existe. Aqui na Terra, se um navio pega fogo em alto mar, a gente sabe quem chamar. Se um avião pousa de emergência, equipes correm para o local. No espaço, essa figura quase óbvia simplesmente não existe.
Não há brigada de emergência orbital em prontidão, nenhuma nave dedicada, abastecida, esperando um botão vermelho ser apertado. Documentos técnicos chamam isso de lacuna de capacidade de resgate em órbita. Traduzindo, se algo dar muito errado longe demais, hoje quem está lá em cima está quase por conta própria. Manter um bombeiro espacial exigiria foguetes prontos, cápsulas reservadas, equipes inteiras em alerta, capazes de lançar em pouquíssimo tempo. Isso é caro e, por enquanto, difícil de justificar politicamente. Por isso, o foco é posto em prevenção. Mais sensores, mais redundâncias, mais simulações, só que o universo não lê relatórios. Válvulas travam, detritos acertam radiadores, pequenos erros se acumulam. E, a cada incidente, a mesma pergunta aparece, meio sussurrada. E se isso tivesse sido um pouco pior, teríamos como buscar essas pessoas. Para fechar essa lacuna, surgem ideias, veículos multiuso que possam rebocar naves avariadas, cápsulas extras penduradas na estação como botes, conectores padronizados para que qualquer nave possa acoplar em emergência. São propostas sérias discutidas em relatórios, mas ainda estão muito mais em slides de apresentação do que em plataformas de lançamento. Enquanto isso, o espaço vai ficando mais lotado, mais astronautas, mais turistas, mais empresas, mais missões a lugares onde a Terra já não consegue mandar ajuda a tempo. E, como se o vácuo, a radiação e a gravidade não fossem inimigos suficientes. Ainda existe um outro tipo de risco em qualquer resgate: o humano, o político, o estratégico. Pelo Tratado de Resgate de 1968, se um astronauta pousa de emergência no território de outro país, mesmo que seja um rival, esse país tem obrigação de ajudar e devolvê-lo em segurança. É um gesto bonito no papel. No espaço, somos todos da mesma espécie. Na vida real, é fácil imaginar a tensão. Uma cápsula americana caindo numa região remota de uma potência concorrente, ou uma nave de outro país mergulhando perto de um grupo de navios estrangeiros. O resgate, nesses casos, vira metade missão humanitária, metade jogo de xadrez diplomático. Na Guerra Fria, cenários assim chegaram a ser discutidos em planejamentos secretos, com ambos os lados imaginando o que fariam se o astronauta do outro caísse em seu território. Não há registro público de algo assim ter acontecido, mas o simples fato de ter sido considerado mostra como o espaço sempre fez parte do tabuleiro estratégico, não só do sonho científico. Quando duas naves se aproximam, a pergunta é inevitável: é socorro, espionagem ou as duas coisas ao mesmo tempo? Agora, muda o palco para o futuro. Imagina um astronauta trabalhando no Polo Sul lunar, em uma base que disputa gelo com outras nações. Um acidente acontece, a única nave capaz de chegar a tempo pertence a outro país, ou a uma empresa privada que também tem interesses ali. A lei diz: ajude, a lógica política sussurra: pense nas consequências. Quem sobe, quem coordena, que imagens são feitas, que dados são gravados. A operação de resgate, nessas horas, é tão sensível quanto qualquer reunião de cúpula em terra. Para quem assiste daqui de baixo, isso torna tudo ainda mais hipnótico. A gente já viu a política interferir em saúde, meio ambiente, segurança. Ver esse mesmo jogo subir para a órbita e para a Lua é quase inevitável. Ao mesmo tempo, imaginar equipes que, na teoria, são rivais trabalhando juntas para salvar alguém, mesmo desconfiando uma da outra, dá uma tensão que nem o melhor roteirista inventaria. E, enquanto humanos discutem tratados, outra ideia avança: tirar parte dessas decisões das mãos de pessoas e colocar nas mãos de sistemas automáticos, robôs e inteligência artificial. À medida que o espaço fica mais cheio de estações, naves e um dia, talvez cidades, a ideia de usar robôs e inteligência artificial em missões de resgate deixa de ser ficção e vira plano. Máquinas não sentem medo, não têm família esperando, podem entrar em zonas de radiação alta, em nuvens de destroços ou em órbitas instáveis em que mandar outra tripulação seria quase suicídio. Mas isso abre uma questão que parece roteiro de filme incômodo. Se houver mais de uma vida em risco e poucos recursos, quem um sistema automático escolheria salvar primeiro? Imagina um painel mostrando 3 sinais vitais, 3 rotas possíveis, 3 cápsulas em posições diferentes, e um aviso em vermelho:
Só há combustível para garantir a sobrevivência de 2. A inteligência artificial consegue calcular, em frações de segundo, qual combinação tem maior chance de dar certo. A matemática aponta para uma escolha, mas na outra ponta, existe alguém, em algum lugar, que precisa apertar o botão dizendo faça isso. Por outro lado, robôs de resgate podem ser a única opção eticamente aceitável em certos cenários. Em vez de mandar mais gente para uma situação já muito perigosa, você poderia enviar enxames de drones autônomos para estabilizar uma nave girando, puxar um astronauta à deriva de volta, escanear um campo de detritos em busca de um traje perdido. Humanos ficariam em salas de controle acompanhando dados, não flutuando dentro do perigo. A ficção já mostrou cenas assim. A engenharia começa a levar isso a sério. Agora, talvez o meio-termo mais sensato seja este: máquinas fazem o trabalho pesado e mostram as opções. Humanos tomam a decisão final. Uma inteligência artificial lista caminhos, riscos e chances de sucesso. Um comandante em terra, ou na própria estação, precisa dizer: faça isso. Ainda é um peso enorme, mas é diferente de apertar, confirmar numa escolha feita por um código sozinho. De certa forma, todo mundo que assiste a esse tipo de vídeo se reconhece um pouco nessa posição. Não como astronauta, mas como alguém que, aqui embaixo, já teve que escolher entre duas alternativas ruins. À medida que missões para Marte, estações privadas e turismo espacial saem do papel, fica cada vez mais provável que robôs e algoritmos participem diretamente de planos de resgate. E a pergunta que sobra é a mesma que ecoa em tantas histórias de ficção, só que agora com gente de verdade em jogo. Até onde você está disposto a deixar que a lógica fria decida sobre vidas humanas, onde o erro não tem segunda chance? Lá no começo você ouviu que se o cabo de um astronauta se rompe, talvez ninguém consiga ir buscá-lo. Agora você já sabe que isso não é exagero dramático. Viu uma estação quase derreter sob o Sol, uma missão à Lua virar improviso em tempo real, planos de resgate que flertam com o suicídio e documentos sérios admitindo que, hoje, não existe um socorro garantido disponível em órbita. O que você faz com esse conhecimento depende muito de quem você é. Vai olhar para o céu com mais respeito ou vai continuar acreditando na versão limpa dos filmes? Vai aceitar que, em alguns cenários, ninguém vem te buscar? Ou vai ser justamente a pessoa que decide estudar, criar e pressionar para que essa lacuna de resgate seja finalmente preenchida? A pergunta é direta. Se você estivesse lá em cima, confiaria na tecnologia atual para trazer você de volta em qualquer situação, ou sente que ainda falta alguma coisa essencial? Me conta nos comentários. Em qual desses cenários você jamais aceitaria voar? Na estação sem assentos para todos? Na cápsula improvisada como bote salva? Vidas no saco de espuma voltando sozinho para a atmosfera? Ou numa missão para Marte, em que o resgate simplesmente não existe? Eu quero saber em que momento dessa história o seu instinto de sobrevivência gritou mais alto. Se esse vídeo te fez enxergar o espaço sideral de um jeito diferente, aproveita agora para curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde os próximos mergulhos nesse lado mais sombrio e real da exploração espacial. E se você quer continuar nessa tensão, entendendo por que até a volta da Lua pode ser mortal por causa de um único grau de erro, já clica no vídeo que está aparecendo na sua tela agora, o erro de 1 grau. Por que voltar da Lua é mortal? Lá, você vai ver como um detalhe mínimo na reentrada pode transformar o retorno em um exílio silencioso no vácuo, sem combustível, sem ar e sem chance de resgate.